Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Dungeons and Dragons, a aventura começa agora, filme de 2000 dirigido por Courtney Salmon, e estamos falando aqui de um dos maiores fracassos do cinema na memória recente, porque esse filme já foi, por exemplo, o longa independente mais caro de todos os tempos. Não só teve uma bilheteria horrorosa, como é um case de fracasso da New Line, em um período até anterior ao lançamento de Senhor dos Anéis, que a distribuidora tinha grande expectativa. Então em breve nós teremos o reboot da Paramount, do novo Dungeons and Dragons, e quem for procurar por esse filme de 2000, eu acho que quem sabe vai ter aquele momento do tão ruim que acaba se tornando engraçado, tão ruim que se torna divertido, pelo desastre no geral que é essa bomba. Mas eu sempre digo também, que você sempre aprende alguma coisa com filmes desse tipo, você sempre pode tirar um aprendizado. E para os bastidores da indústria de cinema, para método de produção, análise de produção, esse é um caso valioso de como muitas vezes você pode ter uma ideia de querer trazer no cinema uma representação um tanto quanto similar a uma base, seja um jogo, um livro, e aí durante o desenvolvimento as coisas vão saindo completamente de controle. Nesse caso aqui, o Courtney Salmon era um grande fã de Dungeons and Dragons. Na década de 80, ele inclusive fez várias ofertas para que estúdios investissem em um filme. O Salmon tinha um plano ambicioso, inclusive, de tornar Dungeons and Dragons a maior franquia de fantasia do cinema. Em um determinado momento, ele oferece para Paramount, Warner e Fox os direitos de Dungeons and Dragons, e ele oferece também a possibilidade de um investimento na casa de $100 milhões para justamente criar essa grande franquia com um filme que seria dirigido pelo James Cameron. Na história, a gente não usa o EC, mas muitos fãs de Dungeons and Dragons acabam especulando. E se o James Cameron, lá em 1994, 95, tivesse aceitado esse convite e tivesse feito de fato esse filme, ao invés de Titanic? Só que o EC não existe, O James Cameron acabou passando pelo roteiro de Dungeons and Dragons por alguns meses. Depois, a Fox e a Paramount notaram que esse projeto não seria sustentável, ou seja, que a história de gastar $100 milhões num filme não daria muito certo, porque quem sabe não teria retorno. Courtney Salmon, um homem persistente, ele decidiu então continuar buscando algum tipo de parceria, só que ele não encontrava diretor, até que ele pensa o seguinte: olha, não vou gravar nos Estados Unidos, vou para a República Tcheca, porque você aí não tem a questão de impostos, toda a regulamentação de sindicato. Vou gravar o filme na República Tcheca, que vai sair mais barato, fazer uma produção independente e depois eu tento vender para algum estúdio. Só que eu vejo que nesse caso, como fã de Dungeons and Dragons, o Courtney Salmon ficou completamente perdido no que hoje ele reconhece que seriam as várias e várias revisões do roteiro para tentar criar algum tipo de produto acessível. E qual é a maior dificuldade que eu sempre acabo pontuando quanto a adaptações de games, quem sabe de livros, de teatro? Qual é a grande dificuldade? É de você oferecer, É de você levar ao público algo que não se torne vinculado a uma experiência anterior. No caso de um jogo ou jogo eletrônico, você não pode colocar essa base prévia como um requerimento básico, então, para assistir um filme. E a grande lição é a seguinte: no papel você pode ter um projeto maravilhoso, um projeto que faz sentido. Na prática, para um longa-metragem especificamente, você tem que lidar com acessibilidade. O filme não pode se tornar proibitivo. Foram quase 20 revisões do roteiro de Dungeons and Dragons, e o Courtney Salmon diz, inclusive, que ele não tinha um script propriamente dito. Ele pegava passagens de rascunhos e ia gravando, depois a montagem acabaria sendo um processo à parte. E adivinha qual foi o resultado? Uma bomba completa. Um filme que talvez você consiga levar, como eu falei, para o tão ruim que é bom. O elenco não sabia o que era um RPG, por exemplo. O elenco não tinha o conhecimento de como funcionava a dinâmica de uma partida de Dungeons and Dragons. Como é que você vai levar isso para o público, se nem mesmo o grande ator Jeremy Irons sabia alguma coisa sobre isso? A Imperatriz Savina, interpretada por Thora Birch, decide tornar seu reino mais justo e logo vira alvo do Mago Profion, interpretado por Jeremy Irons. Enquanto isso, um grupo liderado pelo ladrão Ridley, interpretado por Justin Whalin, fica responsável por encontrar um artefato místico que pode destruir os planos do mago, o bastão que garantiria o domínio dos dragões vermelhos. Como uma adaptação pode tomar todos os caminhos errados possíveis? Eu não me considero um grande fã ou conhecedor de Dungeons and Dragons. Tem gente que acompanha, não só a questão dos jogos, como depois publicações em livros, revistas, os jogos eletrônicos também. Mas mesmo assim, com o conhecimento que eu tenho, eu já consigo notar
aqui várias questões para armar um roteiro que não seriam bem-sucedidas, e eu até compreendo perfeitamente o fã de longa data de Dungeons and Dragons que diz assim, olha, não é só um filme ruim, é uma das piores adaptações de todos os tempos. E levando em conta o histórico da produção, e eu tenho que falar para vocês que assistir esse filme para trazer esse comentário no canal foi uma tarefa um tanto quanto complicada também, eu tenho hoje a visão de que existiu uma primeira versão do roteiro alinhada a uma experiência de fantasia que ela acabou sendo mutilada durante as revisões posteriores para tentar tornar o filme mais fácil e para tentar, quem sabe, buscar por uma saída pela comédia. Aquela saída de que, assim, olha, na fantasia pode não funcionar para você, mas pelo menos você pode dar uma risada. O Jeremy Irons, que seria então a grande estrela do filme, tinha um desconhecimento completo de como funcionava uma sessão de Dungeons and Dragons e acabou tendo uma atuação extremamente caricata, como se ele tivesse em uma disputa pessoal para ver quantas caras e bocas diferentes ele conseguiria criar durante todo o filme. Então, na verdade, a experiência RPG e o que representa Dungeons and Dragons, RPG por si só, não existe. Você tem, quem sabe, uma comédia que pode ter um pano de fundo no RPG e aí a questão do RPG fica muito mais a pessoas vestindo fantasias. Então, qual é a decisão aqui, por exemplo? É de concentrar segmentos de comédia em alguns personagens, com um personagem interpretado pelo Marlon Wayans. O que deveria então ser um filme de fácil compreensão, que teve passagens reescritas para facilitar o entendimento, acabou se tornando um pesadelo completo justamente por esses personagens que não têm qualquer participação efetiva, que tentam desestruturar o longa-metragem para fazer graça a qualquer momento. Outra questão que eu poderia falar é que essa experiência de Dungeons and Dragons de 2000 lembra muito, por exemplo, jogos eletrônicos dos anos 90, e aí eu teria que citar Tomb Raider 2, onde você tem uma espécie de labirintos e precisa cumprir algumas missões em um curto espaço de tempo. Então são alguns desafios que precisam ser superados e aí depois você passa para uma passagem de comédia que depois está vinculada a um combate. Realmente não funciona. Então é até bizarro notar que, por exemplo, esse filme, quando foi anunciado e depois teve o seu lançamento no ano 2000, ele tinha toda uma publicidade voltada para uma inspiração em Indiana Jones. Mas aonde está essa inspiração em Indiana Jones? Então é você colocar um cenário mais genérico possível, quem sabe rememorando alguma passagem de Indiana Jones e é só isso? E o desenvolvimento, e o roteiro? E aí você nota também que é uma produção precária, especialmente pelo uso dos efeitos especiais, que para a época mesmo já pareciam bem datados. Os planos de estabelecimento contam justamente com essa estrutura gráfica que é muito ruim para o período, e também não ajuda nada o fato de que o longa, infelizmente, não contou com tempo hábil para produzir o design dos dragões, que gera por vezes resultados constrangedores. Eu era um usuário do antigo fórum do IMDb. Para quem já tem uma experiência com o IMDb deve lembrar que cada filme tinha uma página ali, tinha um fórum de discussão. E eu me lembro de uma teoria de Dungeons and Dragons que eu vi no fórum do IMDb que eu nunca consegui esquecer, que era mais ou menos assim: que o filme ele se torna um pouquinho melhor caso você desvincule completamente a ideia de que é uma adaptação de Dungeons and Dragons e você tenta imaginar que esse longa de 2000 na verdade é uma partida de Dungeons and Dragons por alguém que não tinha conhecimento prévio nenhum e que nunca ouviu falar de Dungeons and Dragons. É uma saída interessante, mas mesmo assim não dá para não considerar, por exemplo, a atuação do Jeremy Irons, que, na minha visão, é a pior da sua carreira, disparado. E uma questão subsequente, pessoal, é que não tem como levar a sério qualquer tipo de combate ou situação tensa, porque nenhum personagem consegue transmitir uma noção básica de risco. Por quê? Bom, porque um tem que ser um ícone da galhofa, uma outra quer se destacar pelo melodrama, e Dungeons and Dragons de 2000 parece uma tentativa desesperada de gerar uma cena útil, uma cena que pode servir para quem sabe costurar alguma coisa. Desvinculando completamente roteiro, eu considero essa produção como uma espécie de sucessor espiritual de Duna de 1984, porque você tem o seguinte, pessoas que não querem falar sobre Dungeons and Dragons de 2000 que participaram desse filme porque sabem da questão do nível de constrangimento, da repercussão negativa, do resultado ruim de bilheteria. Só que ao contrário, por exemplo, de bombas recentes como Cats, onde parece que o diretor e pessoas do elenco dizem que o público não entendeu o conceito, as pessoas que falam sobre Dungeons and Dragons, que participaram do filme, falam abertamente sobre a experiência e falam como tudo foi imaginado para uma estrutura de fantasia e acabou sendo modificada para algo que pouquíssimas pessoas ali entenderam.
Então o que aconteceu aqui? Um diretor que não tinha experiência alguma, o Courtney Salomon, que aí tenta o James Cameron e ele diz assim, eu quero ser diretor. Ele não tinha experiência com questão de montagem, ângulo, captação de cenas, então é uma grande aventura para ele. Parece que no RPG seria o RPG do Courtney Salomon como diretor. Pro filme, no geral, é um desastre sem precedentes, deu um prejuízo tremendo e para a época foi também um baque para a própria indústria independente, mais ou menos assim. Se você não tem uma parceira consolidada no mercado, não gasta muito dinheiro sem antes dar conta se o público vai ter interesse ou não. Para Dungeons and Dragons de 2000, eu dou nota 1. E uma curiosidade complementar é que eu não consigo imaginar em um caso de estrutura de franquia parecido com esse. Por quê? Porque geralmente você tem um filme que faz sucesso no cinema e aí depois que acaba sendo explorado para a versão direto para VHS, DVD ou streaming, que só tenta pegar o nome, né? Para Dungeons and Dragons, você tem 2 sequências direto para DVD que são sequências melhores do que o filme de 2000. Investimento muito menor do que o filme de 2000. A diferença é que pelo menos tem alguma estrutura de ideia do que apresentar e de como contar essa história, não levando em conta, o que o público vai achar fácil de compreender, mas sim o que o filme pode passar quanto ao RPG. Dungeons and Dragons de 2000 arrecadou apenas 33 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o filme foi adquirido pela New Line e causou surpresa o fato de que 2 semanas após o lançamento, poucos exibidores dos Estados Unidos continuaram com Dungeons and Dragons nas salas porque simplesmente o público não tinha interesse. Uma questão que eu ofereço, como explicação também, é o marketing boca a boca, que foi muito negativo e basta você pegar críticas da época e a repercussão do público em sites como o IMDb mesmo. Agora então a Paramount vai fazer o reboot em breve em 2023, com certeza eu vou trazer a crítica no canal e eu sei que os fãs também aguardam bastante. Será que vai dar certo então? Porque a Paramount tem um plano de franquia também. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!